Neste vídeo vamos dar continuidade ao desenvolvimento do projeto 4, Gestor de Bases de Dados. No vídeo anterior ficámos então aqui na definição do nosso construtor. É no nosso construtor que vai ser criada ou definida a connection string que depois será utilizada pela nossa ligação sempre que assim for necessário. Verificamos também que a nossa connection string vai ser uma concatenação de vários elementos, nomeadamente a localização da pasta onde se encontra a base de dados, o nome da base de dados em si próprio. Já sabemos que vai ter a extensão SDF e poderá eventualmente ter uma password. Ora, uma vez que esta seria a ligação normal, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos criar aqui toda a nossa connection string de uma forma condicional. E para criar esta connection string de uma forma condicional, existe uma estrutura para a criação de strings extremamente interessante, que é a estrutura String Builder. O String Builder, basicamente, eu vou colocar aqui str de string, é igual a new String Builder, e é uma classe que contém vários métodos que nos permitem adicionar ou remover dados, permitindo desta forma fazer uma concatenação mais eficiente de uma string e depois no final termos então uma string bem definida. Isto é, vou dar aqui um exemplo. Se eu quiser acrescentar texto à minha string, à minha str, que neste momento está vazia, bastará para isso colocar str.append. E dentro do append vamos ter aqui várias assinaturas. Aquela que eu vou utilizar será, por exemplo, escrever aqui texto. Ok? Se eu a seguir colocar str.append espaço Ribeiro, significa isto que a minha string vai ser sempre acrescentada e construída. Neste caso começa por ter apenas o valor João. Em seguida, como eu estou a fazer append, vai passar a ser João espaço Ribeiro. Ok? E então é para isto que nós vamos utilizar esta string. Em primeiro lugar, define a base da strcon. Isto é, da string de ligação. Então, para isso, vamos colocar str.append e, de certeza absoluta, que a nossa connection string vai sempre ter data source é igual. Okay? Este valor vai lá estar sempre. É este que aqui está até aqui. Agora vamos verificar se existe pasta definida. Se existe pasta, neste caso, localização definida, então o que é que ele vai fazer? If pasta BD diferente de nada, então significa que existe uma pasta definida. E para isso, então, vamos acrescentar à nossa string str.append, ok? E vai fazer a ligação desta forma. Vai adicionar aqui o quê? Neste caso, pasta BD. Okay? Vai adicionar ali a pasta BD. De seguida, vamos acrescentar a nossa base de dados. Acrescenta o nome do ficheiro da base de dados. E este nome do ficheiro não contém a extensão nem o caminho. Okay? Se ele contiver o caminho, é porque ele está a ser dado especificamente pelo nosso programador, por nós próprios. Porquê? Porque não definimos a pasta de base de dados onde se encontra a nossa base de dados. Então, nós aqui, depois vamos ter a ocasião de verificar isso, vamos aqui fazê-lo da seguinte forma. str.append e depois vamos ter aqui base dados, que é o valor que vem ali do nosso parâmetro, mais sabemos que ela vai ter a extensão .sdf. Okay? O nosso programador, ou nós próprios, se estivermos a utilizar esta classe, não vamos ter obrigatoriamente que dar o nome da extensão do ficheiro, porque já sabemos à partida como é que ele se chama. E por defeito, a nossa connection string pode até parar aqui. Falta saber se existe ou não uma password definida. Então, neste caso, adiciona a password se for necessário. If BD password diferente de nada, isto é, se existir uma password definida, então vai ainda acrescentar na nossa string o seguinte, str.append, vamos colocar aqui um ponto e vírgula, que é este ponto e vírgula que vai aparecer ali, e depois um espaço, password é igual a mais, e neste caso BD password.
E temos a nossa connection string feita, só que, no entanto, ela está atribuída ao nosso string builder. Okay? Portanto, o string builder começou aqui por ser criado, está vazio. Quando chega aqui, começa por ter este valor que é sempre necessário, que é o data source, que é a fonte de dados. Depois, se existir uma pasta definida, ele vai acrescentar essa pasta. Caso contrário, vai acrescentar apenas o nome da base de dados, porque no nome da base de dados também pode já ir a pasta definida. Sabemos também que a base de dados vai ter sempre a extensão .sdf e, por conseguinte, nós vamos facilitar a vida ao programador adicionando aqui a extensão do ficheiro. Se não existir password, a nossa connection string fica fechada aqui. Okay? Caso contrário, se existir uma password, ele vai ainda acrescentar à nossa connection string um ponto e vírgula para separar aqui os itens, neste caso o data source da password, vai acrescentar password à nossa connection string e vai-lhe atribuir o valor, que será o valor que estiver aqui indicado dentro de BD password. Finalmente, define a strcon. Isto é, strcon vai ser igual a str, que é esta string builder que está a ser criada, .toString. E neste caso concreto, passamos a ter então aqui definida de uma forma muito clara qual é a ligação à nossa base de dados. Vamos fazer aqui um pequeno teste para ver se a nossa connection string fica definida de uma forma clara e correta. E para isso vamos regressar aqui ao nosso formulário e no botão 1 o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos imaginar que a nossa classe não contém qualquer informação sobre qual é a pasta da localização da nossa base de dados, nem contém nenhuma password. Ora, por conseguinte, nós iríamos fazer a instanciação da nossa classe da seguinte forma. CL gestor BD, gestor, vai ser igual a new CL gestor BD. E o que é que nós iríamos ter que passar aqui? Bom, iríamos ter que passar aqui o caminho completo da nossa base de dados. Vamos imaginar que a base de dados que nós queríamos utilizar é esta que aqui está dentro da nossa pasta C#, ok? Portanto, a localização será C, C# e depois, estamos aqui de retirar este shortcut, foi criado acidentalmente, e depois loja SDF. Ora, o que nós iríamos fazer então aqui era simplesmente o seguinte, iríamos colocar aqui este at, porque uma vez que vamos colocar C, C#, ok, C#, ok, barra loja e mais nada. Porquê? Porque o ponto SDF vai ser adicionado diretamente pelo meu construtor. E agora reparem o que é que vai acontecer então quando eu aqui no meu construtor, por exemplo, adicionar aqui no fundo, apenas para testes, messagebox.show strcon. Vamos aqui executar e ver se há aqui algum erro. Vamos aguardar uns instantes para que a nossa aplicação seja executada corretamente. Cá está então a nossa aplicação. Vamos clicar aqui no botão 1 e cá está. Data source é igual a C++ C# loja.sdf. E à partida teríamos aqui a nossa connection string devidamente feita para abrirmos a nossa ligação. Eu não sei se aqui o nosso loja SDF tem password. Vamos abrir aqui este ficheiro e podemos testar já até a ligação à nossa base de dados. Vamos verificar aqui se tem ou não tem palavra passe. Não tem qualquer espécie de palavra passe, por conseguinte esta connection string que aqui está definida está correta. Vamos verificar se conseguimos já estabelecer uma ligação a esta base de dados. Para isso eu vou aqui temporariamente fazer uma ligação. Ora, eu tenho então aqui o objeto ligação, vou dizer que ligação é igual a new connection, SQLC é connection, e aqui vou apenas passar a connection string que está aqui definida, strcon. Okay? E vou fazer ligação.open. Em seguida vou aqui colocar messagebox.show ligação.state.toString. Ele vai me dizer se a ligação está aberta ou fechada. Okay? Claro que se a ligação não for aberta, ele eventualmente iria dar aqui um erro, mas de qualquer das formas vamos apresentar esta mensagem. Vamos aqui executar.
clicar aqui no botão 1 e cá está, Open. Reparem como facilmente eu então consegui criar aqui um mecanismo para ligar à minha base de dados. Ora, neste caso concreto, dir-me-ão, então, mas estivemos a escrever tanto código para simplesmente termos este tipo de produto? Ora, o que vai interessar de facto não é o código que estamos a escrever aqui nesta classe. É depois da classe estar construída, a facilidade com que nós conseguimos, apenas numa linha, abrir a nossa classe. Ou melhor, neste caso, abrir a nossa ligação à base de dados, ok? E depois de imediato aqui, logo a seguir, executar queries. Executar as instruções que nós desejarmos, irmos buscar informação, etc. Portanto, tínhamos nos vídeos anteriores aqui a necessidade de colocar SQL-CE Connection, ligação, é igual a New SQL-CE Connection, depois abrir a ligação, fechar a ligação, criar comandos, etc. Reparem como em apenas uma linha, com a utilização daquela classe, nós vamos ter a possibilidade de definir claramente como é que queremos aceder às nossas bases de dados. Obviamente que eu posso simplificar tudo isto. Imaginem que eu sei sempre de antemão que a localização da minha base de dados vai ser sempre na pasta C++ C#. Então, para isso, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Reparem, eu posso chegar aqui ao local inicial onde estão definidas as minhas variáveis string e dizer que a pasta onde as bases de dados vão estar localizadas é a pasta C++ C#. Por conseguinte, aqui o que é que vai acontecer? Quando eu criar a instância da minha classe gestora, eu vou apenas ter que dizer que quero aceder à base de dados loja, ok? Porque se eu tivesse aqui, por exemplo, uma base de dados com outro nome qualquer, vamos aqui dizer que queríamos aceder à base de dados clientes, por exemplo, okay? É outra base de dados, claro que eu fiz aqui simplesmente uma cópia. Reparem na simplicidade do meu código. Eu tenho aqui loja, e a seguir tenho gestor é igual a new cl gestor bd clientes. Okay? Reparem o que é que vai acontecer com a implementação deste código. Vamos ter uma abertura de duas bases de dados. Obviamente que eu aqui, para fazer as coisas como deve ser, vou colocar aqui ligação.dispose. Isto é para ele fechar as ligações. Agora reparem então o que é que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, está open, e a seguir vai aparecer outra vez open. Neste caso eu abri primeiro a da loja e depois abri a dos clientes. Simplesmente aqui pelo facto de eu ter criado duas vezes o construtor desta classe, ok? Portanto, por aqui já conseguimos começar a perceber as potencialidades desta classe. Vamos então avançar, uma vez que aqui tudo isto já está corretamente definido e por conseguinte vamos aqui também limpar aqui este quadro, ok? Nós vamos por defeito dar aqui o nome completo à nossa pasta BD. Poderemos inclusive depois a posteriori criar aqui um mecanismo que permite definir a pasta BD com um parâmetro com valor por defeito. Parece que estou a falar um bocadinho chinês, mas iremos depois aperfeiçoar esta nossa classe, ok? Vamos então avançar para o método seguinte, que é a possibilidade de nós construirmos então aqui o primeiro método para irmos construir a nossa base de dados. E por conseguinte o que eu vou fazer é isto. Eu vou criar aqui dentro da minha classe um mecanismo específico que me vai permitir, através do envio de instruções, criar uma base de dados, ok? Então vamos escrevê-lo da seguinte forma. Public cl, ou melhor, neste caso void, criar base de dados. E o criar base de dados vai nos permitir aqui definir qual é a nossa base de dados, aquela que pretendemos criar. Então vou colocar aqui string base de dados. Ok? Então este método vai servir para criar uma base de dados nova. Ok? Vamos, em primeiro lugar, fazer o seguinte. Vamos verificar se a base de dados existe ou não na localização que nós pretendemos. Okay? Se ela existir, poderá eventualmente termos aqui duas circunstâncias distintas. Poderemos simplesmente eliminar a base de dados que existe e criar uma nova, ou então dar a possibilidade ao utilizador de perguntar se pretende eliminar a base de dados já existente ou não.
ok? Então, nesta circunstância, o que nós iremos ter que fazer aqui é o seguinte. Vamos acrescentar aqui no nosso construtor a possibilidade que vamos dar ao programador de fazer a verificação da existência do ficheiro. Isto é, vamos colocar aqui bool, verificar ficheiro. E depois vamos lhe atribuir por defeito o valor falso. Isto é, por defeito, se o utilizador apenas der o nome da nossa base de dados, ele não vai verificar se o ficheiro existe. Se ele der o nome da base de dados e colocar este valor igual a true, vai ser feita a verificação. Para isso vamos fazer o seguinte. Region, eu vou definir aqui um espaço para a verificação da existência de ficheiro de base de dados. E o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Se verificar ficheiro, se verificar ficheiro for igual a verdadeiro, então ele vai executar essa verificação. E essa verificação executa a verificação, porque caso contrário, se for falso, ele pura e simplesmente ignora este código. Então a execução da verificação passa pelo seguinte. If file.exists e a file que nós estamos à procura é a base de dados. Okay? Neste caso estou a partir do pressuposto que o nome que vai ser dado aqui é o nome com o caminho completo, porque senão eu poderia fazer aqui esta implementação do connection string também. Não, aqui o utilizador vai dar o nome completo da localização da base de dados. Se esse ficheiro existir, o que é que ele vai fazer? Bom, neste caso vai perguntar ao utilizador se pretende ou não manter aquele ficheiro. If messagebox.show existe uma base de dados com o mesmo nome. Okay? Vamos então dizer-lhe o seguinte, mais environment.newline, muda de linha, mais, o que é que nós vamos colocar aqui na linha seguinte? Vamos colocar assim, deseja eliminar, ou melhor, deseja substituir a base de dados existente e neste caso, o que vamos ter aqui é simplesmente um atenção, ou neste caso, atenção, é o título da nossa caixa. Depois, messagebox buttons.yes, no. E no ícone vamos ter um warning, um aviso. Então, messagebox icon.warning. Okay? Eu vou separar aqui estes textos por diferentes linhas para que seja mais fácil de perceber o código que estamos aqui a criar. Okay? Portanto, vamos ter aqui, por cada uma das linhas, todas estas informações. Ainda está tudo a dar um erro, por uma razão simples, porque eu estou aqui a fazer uma instrução if. Ora, este parênteses está a fechar ali, então significa que este fecha o if, e eu aqui dentro tenho que colocar o resultado desta verificação. Portanto, se tudo isto, se esta caixa de diálogo for igual a dialog result.no, então o que vai acontecer é que o sistema vai fazer um return. Isto é, não vai avançar com a criação do ficheiro. Portanto, temos aqui, de uma forma genérica, eu vou aqui avançar um espaçozinho, temos aqui este texto, que é o texto que aparece na nossa message box. No caso do ficheiro existir e no caso, obviamente, da verificação estar a ser verdadeira. Este é o título da nossa message box. Estes são os botões que vão aparecer na nossa caixa message box. E esta aqui é a verificação da resposta. Portanto, temos aqui o ícone que aparece na caixa e se tudo isto, depois de ser apresentado, o utilizador responder não, então ele vai fazer o return. Caso contrário, vai avançar para o passo seguinte, que é a criação da base de dados. Okay? Então aqui vai fazer a criação da base de dados. Para criar a base de dados, vai simplesmente fazer o seguinte. Iríamos colocar aqui, então, SQLCE Engine, isto é, o motor, é aquilo que nos vai permitir criar um novo ficheiro, é igual a new SQLCE Engine, e depois vamos ter aqui uma connection string. Ora, vamos ter data source é igual e mais base de dados. Okay? Perguntar-me-ão, então e se tiver uma palavra passe, como é que vai ser? Bom, nós poderíamos fazer a concatenação toda aqui. No entanto, de facto, se nós queremos criar uma classe extremamente flexível, nós deveremos criar aqui, antes de tudo isto, uma estrutura semelhante àquela que vem dali de trás. Então,
neste caso que está aqui, criada com o String Builder. Então eu vou simplesmente criá-la aqui, apenas falando e aguardando que acompanhem este meu raciocínio. Vamos então proceder aqui à construção da Connection String. Vamos colocar aqui String Builder, str é igual a new String Builder. str.append, e vai ter aqui então aquilo que por defeito é obrigatório. Data source é igual. Depois, em seguida, a pasta de destino. If bd, ou melhor, pasta bd for diferente de nada, então str.append pasta bd. Ok? Muito bem, vamos ter aqui a pasta acrescentada. Em seguida, vamos colocar nome da base de dados. Portanto, str.append base de dados, que é este parâmetro que aqui está. Ok? De seguida, vamos verificar se tem password. Então, if bd password diferente de nada, significa que str.append, vamos acrescentar aqui, password é igual a mais bd password. Okay? E depois vamos ter então aqui simplesmente o seguinte. str.toString. Isto é, depois de termos criado aqui todo o conjunto de informações sobre a nossa base de dados, nós vamos simplesmente atribuir aqui o valor à nossa connection string, ok? Eu chamo a atenção que há aqui bastantes variáveis que poderão acontecer. Imaginem que eu aqui no meu código, eu vou aqui gravar, eu pretendo criar uma base de dados, por exemplo, na pasta c:/C#, ok? Se eu fizer o seguinte, reparem, cl gestor é igual a new cl gestor bd e não quisesse aqui utilizar este comando que aqui está, neste caso. Ora, iríamos ter aqui um pequeno problema. Porquê? Porque eu tenho aqui o criar base de dados que parece que é um método completamente à parte de todo o resto da nossa classe. E de facto é um comando completamente à parte, porque ele vai ser única e exclusivamente utilizado para a criação de bases de dados, ok? Então, para isso, eu posso ter a necessidade de ir reformulando o meu código. Se eu aqui colocasse toda a minha connection string, porque era isso que seria suposto fazer, ok? Eu, pura e simplesmente, posso eliminar toda esta implementação do código que aqui fiz. Porque se eu, de facto, fizer aqui data source é igual a c:/, etc, etc, definir a palavra passe, tudo isso fica muito bem feito aqui e eu escuso de ter toda esta implementação. No entanto, eu posso não ter isso. Acontece um outro pormenor, é que se eu for a fazer a verificação da existência de um ficheiro, de facto, eu aqui só posso definir na base de dados o nome e a localização de um ficheiro. Caso contrário, reparem, ele vai verificar se a base de dados existe. Ora, este termo base de dados tem obrigatoriamente que ser algo do género c:/C# dados.sdf, por exemplo. Não pode ser nada mais do que isto. Porque se eu fizesse aqui uma connection string, por exemplo, data source é igual, etc, 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 eu, obviamente, que aqui iria ter um erro ao fazer a verificação da existência desse ficheiro, porque iria ter aqui um conjunto de instruções que nada tem a ver com o caminho de um ficheiro dentro do meu computador. Ok? Por conseguinte, há aqui um conjunto de decisões que nós temos que tomar. Se eu quisesse aqui aperfeiçoar toda esta construção, eu posso deixá-la ficar desta forma. Mas eu tenho que ter sempre a atenção é que aqui em base de dados eu tenho que dar a localização completa do meu ficheiro. Ora, isto é incompatível com esta questão que aqui está. Por conseguinte, eu vou fazer o seguinte, vou eliminar tudo o que aqui está, ok? Vou deixar o utilizador, ou neste caso o programador, vai ter obrigatoriamente que definir aqui
no construtor da classe, vai ter que definir claramente, neste caso, C, C Sharp, e depois o nome da base de dados, que neste caso será, por exemplo, teste.sdf. Ok? Perguntar-me, então, mas isto agora está correto? É que vamos ter aqui um outro problema. É que se eu estou a passar este construtor com esta designação para aqui, o que ele vai fazer é definir esta connection string daqui. Ok? E aqui já vamos ter um problema enorme. Ora, então o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos criar um outro construtor que não vai levar qualquer parâmetro. Vai servir apenas para criar uma instância da nossa classe. Tudo isto parece muito complicado, mas depois vão verificar qual é a utilidade. Public CL gestor BD, abrir e fechar parâmetros, e não tem qualquer implementação. Isto é, eu tenho dois construtores da minha classe, cada um deles com assinatura diferente. E por conseguinte, se eu agora chegar aqui e fizer isto, reparem, CL gestor é igual a new CL gestor. E quando vou abrir aqui os parênteses, eu tenho duas possibilidades. Ou definir a string da minha base de dados, ou não definir rigorosamente nada. Isto é dizer apenas que quero utilizar aqui gestor como um mecanismo para criar a nossa base de dados. Se eu colocar aqui gestor, ponto, criar base de dados, eu vou agora para aqui passar, então, o nome da localização da minha base de dados. Neste caso, vou colocar o seguinte, C Sharp teste.sdf, ok? Vamos deixar ficar assim desta forma. O que é que vai acontecer então agora aqui? Ele tem ali verificação, eu vou colocar aqui a verificação igual a true. Isto é verificar se existe este ficheiro. Então o que é que vai acontecer? Se nós formos aqui à nossa classe, aqui nada vai ser feito, e quando for executado o código, ok, vamos aqui a esta parte do código, ele vai verificar que é verdadeiro, vai verificar se o ficheiro existe, ok, e de facto os dados que são passados aqui como dados da base de dados é um caminho completo de um ficheiro, e por conseguinte esta verificação pode ser feita, e imediatamente a seguir ele estaria aqui a construir a nossa connection string. Ora, a nossa connection string passa a ser exatamente isto, reparem, data source, que é o que existe antes desta parte daqui, depois vai acrescentar a nossa base de dados, que é o caminho completo para a nossa base de dados, e depois, se a password existir, vai acrescentar uma password e depois vai criar aqui o ficheiro. Okay? Vamos verificar se tudo isto está a funcionar. Neste caso, messagebox.show, base de dados criada com sucesso. E atenção que não devemos abusar na utilização deste tipo de mecanismos, apenas estou aqui a colocá-lo para, de facto, o sistema me informar que conseguiu chegar à execução desta linha. Vamos aqui testar isto e esperar que não tenha erro. Eu espero que não tenha. Neste momento aqui, nós não temos nenhum teste.sdf. Vamos executar e ver o que é que o sistema nos vai dizer. Ok? Vai aqui abrir, não há erros nenhuns neste momento, é óbvio, portanto a sintaxe não está mal construída, o que pode estar mal construída é a implementação do código. Vamos clicar em OK, aqui no botão 1, e reparem, base de dados criada com sucesso. Ok? Muito bem. Vamos fechar e vamos ver o que é que aconteceu aqui. Eu penso que me devo ter enganado aqui, vou pressionar F5 para ver se aparece, não aparece aqui o teste, portanto ele deve estar a ser criado aqui algures em algum sítio que não é o que eu pretendo. Vamos lá ver aqui, ok, esqueçam. Vamos lá ver o seguinte, é que eu criei aqui o meu motor, mas não fiz o fundamental, que é motor.createDatabase. Okay? Foi um erro meu, portanto, eu defini aqui este objeto, mas depois não disse para ele criar a base de dados que tem aquela connection string. Vamos agora testar novamente. Então, botão 1, base de dados criada com sucesso. Quase instantâneo. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui dentro da pasta C Sharp. Vamos ter aqui então testes.sdf. A nossa base de dados está criada com sucesso. E por conseguinte, temos aqui já um mecanismo inicial para a construção da nossa base de dados. Só que não se esqueçam, porque este mecanismo apenas criou o ficheiro.
não foi criar a estrutura das tabelas, que é aquilo que nós vamos ver como fazer no próximo vídeo.